Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, família de Deus, corpo de Cristo, paz, alegria, alento. Nós acreditamos que podemos sarar a terra, seja para rir ou chorar. Estamos juntos pela graça de Deus. O amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. A igreja é o instrumento de transformação para o mundo. Vai muito além. O nosso papel vai muito além de pegar a palavra de Deus. O parceiro de Deus o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia através da rádio Sara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar um sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação. Seja você também um parceiro de Deus. A fé é uma loucura? É possível acreditar no sobrenatural? Jesus traz aos homens uma visão de valores e princípios jamais declarados. Saiba quais são esses valores e como eles podem mudar a sua vida na campanha Poder da Fé. Maio, em todas as igrejas Sara. Participe. Essa história começou há 9 anos atrás. Bispo Erasmo e Cláudia, em Minas Gerais, receberam o desafio do nosso profeta. Mudem para São Paulo, unam forças e vamos sarar a nossa terra. E os bispos de Minas não ficaram para trás. Agitaram a minerada e cresceram mais. De norte a sul a posição foi dobrada. SPMG não param de crescer. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Sou feliz por morar aqui, nessa cidade amada do Brasil. De conquistar é um desafio. Eu em São Paulo, de alma varonil. Ei, São Paulo, São Paulo, terra boa. São Paulo da garoa. Ei, São Paulo, terra boa. São Paulo da garoa. Amém, glória a Deus. Boa noite, Arena Jovem. Não, vou perguntar de novo. Boa noite, Arena Jovem. Amém, agora sim. Vou passar aqui para os recados. Amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família. Você não pode perder, será maravilhoso, né? Sempre é maravilhoso, né, gente? Terça-feira, nós temos o nosso culto da campanha às 20 horas. É um tempo muito precioso também, amém? Você não pode ficar de fora. E sábado, né, de novo, às 18 horas, nós temos o nosso Arena Jovem, amém? E todas as quartas e sábados nós temos as nossas células. Você que não está inserido em uma célula, procure imediatamente a pessoa que te trouxe, seu líder, para que você seja inserido em uma célula, amém?
E dia 21 a 23 de julho, nós temos a nossa celebração. Será maravilhoso, né? Você que não ainda está se preparando, se prepare. Você que ainda não sabe, fala: líder, o que é celebração? Eu quero saber, eu quero estar junto. Amém? E para encerrar, nós temos a nossa ação entre amigos, que será sorteado R$300. É apenas R$2,50 a rifa. E será sorteado dia 11/6, amém? Os líderes estão vendendo. Você que se interessar para nos ajudar, né? Ou se você quiser vender também, procure o seu líder, a pessoa que te trouxe. Amém, gente. Agora eu vou passar para a nossa abençoada Dani, que vai estar passando os dízimos e oferta. Boa noite, Arena Jovem. Quantos estão felizes de estar aqui? Cadê as equipes apaixonadas aí? Amém, muito bom. Nós vamos passar agora pelo momento dos dízimos, pelo momento das ofertas, e eu quero convidar você que está aqui, você que também está nos acompanhando em casa, a estar abrindo, né, sua Bíblia no livro de Salmos. A gente vai projetar aqui também para quem, né, tiver sem poder estar acompanhando. Salmos capítulo 126, versículo 6. Quem for achando aí pode dar um amém, glória a Deus, gritar o nome da sua equipe. Todo mundo encontrou? Diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, né? Em versões que falam assim. Aqui diz, né, aqueles que andam e choram, né, enquanto lançam as sementes, eles cantaram, mas eles cantam, né, quando voltam com a colheita. Então, por que eu escolhi esse versículo para poder estar falando hoje sobre os dízimos e ofertas? Porque nem sempre as nossas vidas são flores, né, gente? Nós temos momentos difíceis. Quem aqui já passou por um momento financeiro difícil? Às vezes o pouco que você tinha, sabe, nem dava para pagar sua conta, e você ainda tira ali o seu dízimo, tira ali a sua oferta. Então nem sempre vai ser fácil, né? Tem momentos que a gente semeia sorrindo, tem momentos que a gente semeia, né, com alegria, mas a Bíblia, ela já fala porque existem esses momentos, né? Por que ela fala isso? Aquele que anda, né, lança sua semente chorando. Por que ela fala isso? Porque Deus, ele sabe que tem momentos que às vezes obedecer vai nos custar. Mas eu quero te dizer que vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar, obedecer a Deus em cada princípio, inclusive no dízimo e na oferta. Porque aqui fala, né? Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida. Sem dúvida. Então, ou seja, não importa se você foi correndo, sorrindo, se você foi andando, se você foi chorando, entregar a sua semente, entregar, né, a sua oferta, colocar diante de Deus ali no altar do Senhor, não importa como. O que importa aqui, que Deus nos garante, é que você voltará sem dúvida, cantando, com alegria, trazendo os seus feitos. Então não importa como você vem, mas venha, seja fiel, porque Deus te garante que você vai voltar com alegria, trazendo a colheita, trazendo os frutos da sua honra, da sua obediência, da sua fidelidade. E seja fiel, mesmo que na falta, mesmo que no pouco, mesmo que você chore, porque sobre o muito Deus, ele também te colocará, amém? Então você que hoje é o seu dia de dizimar, de ofertar, prepara aí a sua oferta. Você pode levantar suas mãos, a Lani vai estar entregando para você, a Duda, o envelope, você vai preparar a sua semente. Você que quer usar a máquina de cartão, né? Você também pode levantar as suas mãos, que eles vão até você e você vai poder preparar e trazer no altar de Deus, amém?
preparar. Você que ainda não preparou, pode estar preparando. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos para cá, vamos orar, né? Você que também está em casa. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade, Deus, de não importa a condição, não importa como está o nosso estado, a gente poder ofertar, poder dizimar diante do Senhor. Obrigada, Senhor, porque independente de tudo, o Senhor nos dá a certeza de que quando nós semeamos no teu altar, nós voltaremos sem dúvida, com alegria, cantando, porque o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre muda o nosso estado, quando nós obedecemos, quando nós honramos, ó Deus. O Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus que nos surpreende, Pai, e que o Senhor possa, Senhor, olhar agora, Deus, para cada coração que semeou, Deus, mesmo na falta, na escassez, mesmo chorando, Deus, andando, que o Senhor possa olhar para esse coração, Deus, e que o Senhor possa, Senhor, trazer a alegria, a provisão, Senhor, que cada um desses, ó Pai, possa voltar com alegria, como diz a sua palavra, cantando, jubilando, trazendo, Deus, as colheitas, que possamos provar, Deus, a sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade, Pai. Nós te agradecemos, consagramos a Ti, Pai, cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda a Deus em nome de Jesus. Vamos receber o Felipe, que vai estar trazendo a palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém. Quero pedir para soltar o vídeo aí para nós de uma vez. Dá o play para nós aí, o pessoal da mídia violenta aqui da nossa igreja. Pelas minhas contas, hoje é o 100º dia da guerra. A verdade é que eu tenho medo delas falarem que eu sou sem graça ou chata. Falarem que eu não me encaixo no grupo delas. Se eu não for como elas não vão me aceitar. Não quero ficar sozinha na escola, eu não quero ser excluída e ser sem amigos. Mas eu não gosto de fazer nada do que elas fazem. Não é pra mim. Será que eu preciso mesmo encher a cara, fumar, ir para esses lugares para fazer parte de um grupo? E se esse grupo não for para mim? Não posso negociar os meus princípios e a minha identidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Tá decidido. Eu vou vencer essa guerra. Ih, vocês estão... Uma mosca faz mais barulho que vocês. Faz um barulho para Jesus aí, em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao nosso Deus, amém? Isso aí, ó. Joga a cadeira pro alto, faz barulho. Pelo amor de Deus, é Arena Jovem. Tá dando até eco aqui, querido. Nós vamos falar hoje, né, dentro dessa série Guerra é Guerra, amém? Você já aprendeu durante essas últimas 3 semanas sobre a guerra entre a carne e o espírito, a guerra das forças espirituais versus a guerra do sangue e a carne. Falamos sobre a guerra na fortaleza da mente e o conhecimento de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a guerra do mundo, né? Sobre as armas do mundo e o reino de Deus. Querido, eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos aqui com um número reduzido, mas Deus, Ele conhece todas as coisas e quer que você receba uma palavra profética sobre a sua vida.
E o que nós vamos falar hoje vai muito ao encontro que nós estamos vivendo no mundo. Se você parar para analisar, o mundo quer que você viva conforme as regras dele, sim ou não? Sim ou não, gente? Se você não concordar com isso, você já está vivendo as regras deste mundo. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E guerra não é só uma batalha, é algo constante, que só vai acabar quando Jesus voltar. Aí Jesus vai botar o terror na terra, vai levar o que é seu e vai botar o tempo a torar aqui. Aí às vezes a gente não entende isso. Nós estamos vivendo uma guerra tão violenta que almas estão sendo levadas para o inferno. O problema não é a morte que nós vivemos naturalmente. O problema é a morte espiritual que nós estamos enfrentando todos os dias da nossa vida. Vocês conseguem entender isso, sim ou não? Não converse, preste bem atenção. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Deus, ele tem algo para trazer para nós, para que nós possamos vencer essa guerra. O problema não é o natural, o problema é o espiritual, que nós às vezes não conseguimos enxergar. E nós queremos às vezes vencer as lutas, Ítalo, de qual forma? Com a força dos nossos braços. A gente quer dar pancada com a nossa própria força. Olha para o seu irmão e fala com ele: meu irmão, você é fraco. Fala com ele: meu irmão, você é fraco. Sozinho você não dá conta. Sozinho você não é um nada. E é pesado falar isso, sim ou não? Porque a gente não gosta de se chamar de fraco. Quando eu olho para o Alexandre, eu vejo que eu sou um nada, porque o cara está bombado, está forte. Se eu olho para essas meninas aqui, pequenininhas aqui, eu assim, não, eu estou mais forte que elas. Mas não é contra a carne, contra o sangue, não é contra as pessoas, é contra o espiritual. Quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de algo que é intenso, sim ou não? Ou guerra assim, pera aí, minha bala acabou aqui, deixa eu preencher meu revólver aqui de novo. A minha garrucha, a minha espingarda. É assim ou não? Para quem joga videogame aí, você sabe, quando você está sem bala, meu filho, o couro come. E guerra é isso, porque é constância. É um trem frenético, é algo que realmente vai ou você morre lutando ali, ou você mata. É uma das duas coisas. E no espiritual é da mesma forma. Você está lutando contra algo que quer tirar a sua vida. Mas eu volto a dizer, não é somente a sua vida terrena aqui, que você vai morrer de qualquer jeito, sim ou não? Vai morrer ou não vai, gente? Se Jesus voltar, você não morre, se você for. Agora, se você ficar, você vai morrer. Só que o morrer aqui não é o problema, é o morrer para a eternidade. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. As nossas armas não são armas naturais. O mundo quer que você entre na dele. Você vai para a área dele, vai para o campo dele. Mas você não pode deixar que as coisas do mundo influenciem a sua vida. No vídeo, você vê, é típico isso acontecer. Por causa de amizades, por medo de rejeição, por medo de ficar sozinho, você acaba entrando num ambiente que não era para você. Porque você quer ser aceito, você quer ter o sentimento de pertencimento a um ambiente. E o mundo, ele faz, a arma do mundo é essa para você. Então, quando nós começamos a entender que existe algo, armas que são liberadas para que nós possamos vencer o mundo, vencer no espiritual, vencer a nossa carne, as nossas fraquezas, as nossas decepções, nós começamos a ter um quê de esperança. Mas nós não vamos conseguir isso sem um entendimento pleno de quem fornece esse armamento para que nós possamos vencer. E sem entender isso, nós não podemos fazer nada. Mais uma vez, olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, minha irmã, você é fraco, você não dá conta sozinho. O que está contra você, sozinho, você está lascado. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Efésios 6, capítulo número 6, verso número 13.
Diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O apóstolo Paulo, ele traz essa analogia sobre guerra. Eu entendo que hoje, por mais que a gente possa falar, mas eu quero que você entenda o contexto. A guerra hoje está muito desumana. Mas Felipe, mas guerra é contra o ser humano mesmo, é desumano tirar a vida. Mas hoje não está igual antigamente, que o pessoal vestia armadura, pegava uma espada, um escudo e ia para a fronte de batalha. Hoje não, é míssil, tem teleguiado que vai ao encontro de pessoas, você não precisa fazer mais nada, é só mandar no computadorzinho uma ordem e vai uma bomba e explode a cidade. A gente tem visto isso lá na Ucrânia, a Rússia enviando torpedos, enviando bombas incendiárias, que não precisa de pessoas ali de frente, não precisa de um fronte. É simplesmente armas que são teleguiadas. Antigamente o apóstolo Paulo trouxe esse entendimento de guerra sob a armadura, porque naquela época os soldados eram muito visíveis, eram como policiais naquele ambiente, naquela época de Roma. Então, quando nós entendemos o que Deus traz sobre revestir da armadura, está dizendo assim: você se prepare para algo que virá. Se fosse nos dias de hoje, vai lá, enche a sua casa de arma, bomba, prepara umas bazucas, uns canhão, uns RPG, porque vai vir trem pesado. Mas não é isso. O contexto da proteção, o contexto da armadura está dizendo proteção para a sua mente, para o seu coração, para as suas emoções. E o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento. Deus, ele trouxe essa revelação para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, porque Deus está dizendo: você está em guerra. E guerra é o sinônimo de preparação, de luta, de intensidade e um propósito. É quando o inimigo quer conquistar o seu terreno, e no terreno da sua vida é a sua alma, e Deus, ele quer que você permaneça firme para você guardar a sua alma. A sua salvação, querida, ela é garantida, amém ou não? A sua salvação é garantida, ninguém tira a salvação de você. Deus te salvou e você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouviu isso, sim ou não? Aí fala: mas se o pecado e o inferno, você só vai para o inferno se você quiser ir para o inferno. Ah, Felipe, mas eu não quero ir para o inferno. As suas atitudes estão condizendo com a sua vontade? Nós só vamos para o inferno se nós realmente desejarmos ir. E como que nós desejamos? Quando nós renunciamos à salvação de Cristo. Quando nós falamos assim: essa guerra é para lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero viver minha vida e vou ficar tranquilo e pronto, acabou. Onde você decide, nós ouvimos isso nas últimas semanas. Quando você escolhe não fazer nada, você já escolheu. Você já decidiu para onde você quer ir. Não existe esse negócio: eu vou decidir. Não, eu não quero decidir, não quero escolher. Você já está fazendo uma escolha. A guerra está aí. Se invade a sua casa, o que é que você vai fazer? Você vai ficar parado? Pode levar tudo, leva. Sim ou não? O Breno já fez a movimentação ali. Se tiver um porrete, você vai dar porretada. Se uma pessoa vir te assaltar, você não tem que reagir. Mas se você automaticamente percebe que ela não está com nada ali, só vê ele aqui, libera tudo aí, rapaz, você não vai pensar duas vezes. Isso é natural. O instinto de sobrevivência. E quando nós falamos sobre o espiritual, sobre a nossa alma, nós temos que ter instinto de sobrevivência. Nós temos que entender que Deus, ele já determinou uma palavra a nosso respeito. Ele já determinou algo sobre mim, sobre você, sobre o que nos espera na eternidade. Mas nós devemos lutar. Eu quero que você me acompanhe nisso. Lá em Josué, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Deus, ele é amor, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão com dúvida nisso? Pelo amor de Deus. Se estiver na dúvida na guerra disso aí, vocês estão lascados. Deus é amor, sim ou não? Mas ele também é fogo, sim ou não? Estamos vivendo mais o tempo do amor do que do tempo do fogo. E na verdade os dois andam juntos. O amor de Deus e o fogo consome. O fogo é para quem? Para aqueles que estão ali tentando lutar, estão buscando de Deus, mas no momento ele abre mão da salvação. O fogo é para aqueles que vão contra os princípios de Deus. O fogo eterno, como o Apocalipse fala, sobre o sofrimento eterno. Isso é o fogo de Deus. O amor de Deus, ele nos permite ser salvos pela graça, entregando Jesus. Mas o fogo também existe.
Então existe uma guerra. O inimigo das nossas almas não dorme. Quando você está lá cochilando, o diabo está lá lutando, preparando algo para você, para tentar te afetar. Então vamos ler o texto, Josué 6:1, vamos lá. Olha o que está dizendo a palavra do nosso Deus. Se você quiser acompanhar aqui no telão, fica à vontade. Se quiser acompanhar na sua Bíblia para marcar, Deus te toque aí para você fazer. Amém? Olha o que diz. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Verso 2. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto de onde estiver. Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou o povo: marchem ao redor da cidade, homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes e tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem um grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Verso 12. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. No 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Amém ou não? Amém, querido? Olha o que você acabou de ler, o que eu acabei de ler para você. Nós vemos uma estratégia de Deus a respeito de um governo que Deus estabeleceu para Josué sobre a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortemente protegida. Os seus muros eram impenetráveis na época. E o povo não tinha como vencer. Em número menor, o povo de Israel não tinha como vencer aquele povo. Primeiro, que eles teriam que derrubar as muralhas. Segundo, que lá dentro era o território deles, o território daquele povo de Jericó. Então era impossível daqueles homens conseguirem penetrar dentro daquela cidade, vencer as muralhas e não ter nenhuma baixa para poder vencer aqueles guerreiros que estavam lá dentro. Só que existia algo referente àquela cidade, uma promessa de Deus para Josué, que aquela cidade tinha sido entregue na mão dos israelitas. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Amém ou não? Só que o mundo quer que você compreenda, entenda dentro do seu coração. Por que compreender? Uma coisa é nós entendemos o que eu estou falando, outra coisa é compreender. O mundo quer que você entenda e compreenda que você faz parte dele. E o problema é que quando nós compreendemos, não, eu faço parte disso aqui mesmo, eu sou isso, isso, aquilo, eu sou pecador, eu sou um Zé, eu sou um cara que não vale nada, eu tenho que usar droga para estar junto da galera, eu tenho que pegar mulher porque senão eu vou ser um
uma moça no meio dos rapazes aqui. Eu sou a moça, eu sou virgem, não, eu tenho que fazer sexo antes, porque senão eu vou ser difamada. O mundo quer que você compreenda, não, eu faço parte disso. Ele quer que você venha para o território dele. Quando nós vamos para o território do inimigo, sabe o que acontece? Nós não sabemos aonde nós temos que vigiar. Nós fazemos parte daquele contexto, nós fazemos parte daquele ambiente, e isso que mora o perigo, porque o inimigo ele quer que você viva no território dele. Quando nós olhamos um pouco mais atrás sobre Jericó, foram enviados alguns espias para lá, e eles tiveram que fugir escondido, porque o pessoal ia pegar eles. A prostituta Raabe foi a única que protegeu eles, por isso que ela foi poupada, se você ler o texto mais para frente. Então, aquele ambiente, Israel, se entrasse ali dentro, ele iria ser derrotado. Mas quando nós entendemos o nosso contexto, quando nós entramos num ambiente que o diabo ele quer, que o mundo quer, nós já somos derrotados. Por isso que nós precisamos entender os princípios que fazem que nós vençamos. Eu quero que você anote, você que está anotando aí. O primeiro princípio é entender que não basta só fé, eu tenho que ter ações. O que é a fé? A fé é o crer naquilo que eu ainda não conquistei. A palavra de Deus disse a Josué: eu entreguei para você o reino, o governo e os guerreiros de Jericó. O primeiro ponto que você tem que ter é fé. Fé e acreditar que você é mais do que vencedor. Fé e acreditar que você foi escolhido por Deus para fazer acontecer o Evangelho. Ah, Felipe, mas eu estou começando agora, eu tenho tanta dificuldade. Não se preocupa, porque é com dificuldade mesmo que Deus gosta. Porque a partir do momento que nós achamos os superiores, sabemos que sabemos tudo, aí nós não conseguimos acessar o que Deus ele tem para nós. Josué tinha uma dificuldade na frente, que eram as muralhas. E quando ele viu aquelas muralhas, ele falou assim: não tem como a gente entrar aqui. Mas Deus havia dado a palavra: vocês vão conquistar em nome de Jesus. Amém? O Arena Jó vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Talvez vocês estão aí, não sei se é o frio, vocês estão meio acanhados, mas você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? As coisas vão fluir na sua vida em nome de Jesus, amém? Você vai ter mais intimidade com Deus, amém? Você vai ter mais propósito, vai estar mais focado no seu propósito com Deus, amém? Gente, vontade de parar a gente tem. Quem que é o líder aqui que não tem vontade de parar às vezes aí? Levanta a mão. Agora, quem tem vontade de parar de vez em quando aí? Eu vou levantar minha perna aqui e dar um pulo. Dá vontade de parar todo dia. Toda hora. A vontade de chutar o balde de tudo. Isso é errado pensar assim? Não, querido. Errado é eu colocar uma ação e desistir. Agora, se eu entendo que eu quero parar, o meu corpo me pede, as circunstâncias me pedem, quer que eu vá, né, vou entregar tudo para o pastor, não vou mexer com mais nada. Aí eu vou lá e falo: pastor, não quero mexer com mais nada. Errado é eu desistir. Mas se eu faço aquilo que eu não quero, mas se eu começo a entender que o propósito ele é maior, querido, você pode até querer parar, mas você continua, você marcha. Aquele que botou a mão na arada, ele não pode voltar para trás. E é uma redundância, voltar para trás. Eu acho que quando você volta, quando você bota a mão na arada e você volta mais para trás de onde você começou. Então a gente não pode pensar em parar. Por isso que nós temos que entender o nosso campo de batalha. As nossas armas não são armas naturais, são armas espirituais. Na mente nós somos todos os dias bombardeados, sim ou não? A sua mente está lá fissurada, é 100% ali naquela rotina, aquele propósito ali, mas a sua mente ela é bombardeada. E parece que às vezes o escudo vai sendo o que? Afligido, você vai se machucando. Aí você precisa reparar esse escudo. Aonde você repara esse escudo? Quando você vem para a igreja. Quando você conversa com seu líder, quando você ora, quando você chora na presença de Deus, quando você lê a palavra, você vai restaurando. Imagina se tivesse uma blindagem excepcional na sua vida, uma armadura que ela fosse impenetrável, estava tudo sussa, sim ou não?
Botava ali, vamos lá, vou passar no meio do fogo, vou passar no meio das águas, vou levar tiro para tudo quanto é lado e estou bem. Cara, isso não vai acontecer. Primeiro, que Deus não quer que seja assim. Segundo, se fosse assim, você ia ficar acomodado. Aí você não saía do lugar. Nós precisamos compreender que existe um movimento necessário para que nós possamos vencer o que o mundo quer nos oferecer. E o segundo ponto que eu quero que você anote: não basta viver só de fé, mas nós temos que ter ações condizentes com a nossa fé. Ações. O que são ações? É você fazer o que tem que ser feito. Não adianta nada. Josué recebeu a palavra de Deus que a cidade de Jericó era dele, mas ele não se posicionava. O que Deus disse? Olha, vocês vão andar, durante 7 dias vão rodear a cidade, vão tocar lá as trombetas com chifre do bicho lá, que agora eu esqueci o nome. E nesses 6 dias vocês vão fazer uma volta só. Mas no último dia vocês vão dar 7 voltas. Ali o trem vai ficar doido. Por quê? Quando vocês derem as 7 voltas, vocês vão tocar um som mais longo e o povo vai dar o grito de guerra. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Nunca falte algo para você, nem aqui nem na eternidade, em nome de Jesus, amém? Então, o que aconteceu? Naquele momento que eles tiveram um posicionamento, a palavra já tinha sido liberada, sim ou não? A palavra já está liberada para você, a palavra de Deus já está sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar. E o negócio é que, quando eles se posicionaram, começaram a agir conforme Deus havia dito, o que aconteceu? Quando eles gritaram, deram o berro de guerra, toda a muralha de Jericó caiu para o chão. Eu não estou dizendo que você tem que dar o berro para você fazer os seus gigantes cair, que não vai acontecer. Se você der um berro, ele vai berrar na sua cara. Mas eu quero que você entenda que quando nós estamos sendo direcionados por Deus a algo, e estamos agindo conforme Deus havia determinado, não tem como dar errado. Não tem como as coisas não fluírem na nossa vida. E o detalhe máximo é o seguinte: iam pessoas à frente, atrás tinha a arca, e logo atrás tinha outras pessoas. Os que estavam à frente, eu quero que você entenda que são os seus líderes que estão abrindo um caminho para você. Sabe quando você não consegue orar, você não consegue buscar, você não sabe que a sua vida vai dar certo, que você tem esse sentimento que você é um Zé Ninguém? Sabe quando você pensa assim, não, eu não sou nada, eu não vou prosperar, não vou ter família, eu não vou vencer. O seu líder está ali falando o seguinte: olha, meu querido, o caminho é esse aqui, ó. Eu estou trazendo para você o entendimento, você pode. O seu líder abre o caminho e te mostra Jesus, que significa ali a arca. A arca é o que? A presença de... Você já recebe a presença de Deus antes do seu líder chegar para você e te apresentar Jesus? Quando eu fui apresentado para Jesus, eu fui apresentado por alguém. E por esse alguém eu entendi que era Jesus. E nisso veio a presença de Deus. Nós que somos chamados líderes para fazer aquilo que Deus determinou, nós estamos levando a presença de Deus para alguém. Felipe, mas não é Jesus que abre o caminho? Eu não estou dizendo que nós somos o caminho. Nós estamos somente mostrando, olha filho, o caminho é aquele dali, vai lá. Aí você vê, peraí, aquele ali é o caminho? É quem que eu vou encontrar lá? Vai lá que você vai entender. Aí você vai no pezinho do caminho ali, você já começa a sentir uma presença. Você vai começando a andar, você começa a sentir um gozo. Quando você começa a andar, você começa a sentir um alívio. Quando você pensa, você está com Jesus. Foi assim com você ou não? Ou Jesus foi lá na porta da sua casa, insistiu, falou assim, ó, eu quero entrar na sua vida. Ou foi seu líder que foi lá e bateu na porta lá, através de Jesus, para falar com você, eu quero que você entre na sua vida. Primeiro, o líder ele vai entregar, e eu quero dizer para você, eu estou falando para você que vai começar a liderar a pessoa, mas eu estou falando para você que já é líder. Eu falo isso para mim, porque Deus tem ministrado no meu coração. Tenha as ações competentes, a promessa de Deus sobre a sua vida. Uma vez eu conversando com um grande amigo meu, cara de muita oração, e foi um dos alicerces para que eu pudesse entrar numa vida de oração. Porque quando nós estamos iniciando a caminhar, nós precisamos de um espelho, sim ou não? Sim ou não? No mundo você precisa de um espelho para você se socializar. Na igreja é a mesma coisa, no reino de Deus é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, está dizendo que nós somos o espelho para alguém ver Deus em nós e ver Deus nela. O espelho é o reflexo de alguém. Se eu estou no mundo, eu estou refletindo o mundo.
Se eu estou em Deus, eu estou refletindo em Deus. E se você quiser ser um reflexor de Deus, você precisa estar dentro do propósito. E um dia esse amigo, ele estava dizendo uma experiência que ele teve com Deus, e ele estava lá, ele tinha uma revelação muito grande de Deus, e Deus mostrou para ele uma pessoa, e essa pessoa, Deus viu ela em pé, indo para uma guerra, e nessa guerra ele falou se o trem era feio para o lado dela, não era uma guerra física, mas era uma guerra espiritual, de grandes coisas que ela ia viver, e ele disse que, no mesmo momento que ele lembrou de Efésios 6, Deus começou a revestir aquela mulher de uma armadura. Ela parecia um samurai, espada, escudo, negócio realmente protegido. E aí Deus falou com ele, ela está indo para uma guerra que se ela não estiver revestida, ela não vai suportar. E Efésios 6 fala sobre isso. Que nós possamos tomar a armadura de Deus, para que nós possamos permanecer firmes, para nós podermos vencer o que virá. Por quê? Porque depois que nós vencemos o que virá, nós permanecermos firmes. Quer dizer que sem armadura, sem propósito, sem entendimento, sem a oração, sem o jejum, sem a entrega, sem a convicção da palavra, nós vamos padecer. Vira para o seu irmão de novo e fala com meu irmão, você é um fraco, você não dá conta, sozinho. A promessa de Deus está aí, querido. Quando nós não conseguimos conquistar o que nós buscamos, ou quando nós caminhamos e somos ali abatidos porque nós não nos preparamos, as frustrações, a angústia, a ansiedade, depressões entram. Então eu preciso me preparar para aquilo que Deus ele tem para mim. Você está entendendo isso, sim ou não? Quem dera se eu na sua idade aqui, eu sou uns 12, 15, 16 anos mais velho que alguns aqui. Mas quem me dera se eu tivesse o entendimento hoje que a nossa igreja investe em cada um de vocês. Eu vou ser sincero, estava muito além. Porque tem coisas que nós estamos recebendo agora que se nós somos jovens, aplicamos na nossa vida, quando você tiver com 30 anos, que você vai estar voando. Não só o espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. Às vezes nós passamos por problema porque a gente não quer dar ouvido àquilo que Deus tem. E Josué, se não tivesse acreditado, ele não tinha vencido. Por isso que nós temos que dar ouvido àquilo que está sendo pregado, o que Deus está trazendo. Deus ele quer que você tenha uma vida diferente do que você tem vivido hoje. Ele não quer que você viva uma vida medíocre. E eu falo a verdade para você, eu neguei o meu chamado e muitas vezes. Eu podia estar muito além do que eu estou vivendo hoje. Mas eu creio na promessa de Deus. E nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você começar. Deus, eu quero continuar, eu quero voltar. E o detalhe é que Deus ele está de braços abertos, que falando, vai meu filho, que vai dar certo. Deus não vai virar para você e falar assim, meu filho, você está lascado, você não tem mais jeito, você está morto. Ele não vai falar isso. Até com um cara ladrão do lado da cruz lá, ele disse, meu filho, hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que o cara quis, o outro não quis, o indecente. O Zé Ruelo do cara não quis. O outro quis. Qual que está a posição? Eu aceito ou não. Você aceita o propósito de Deus sobre a sua vida, amém? Você aceita o que o mundo quer para você ou você aceita o que Deus quer para você? O que Deus quer para você é infinitamente maior do que o que o mundo pode te dar. E desculpa o termo, é uma desgraça o que o mundo oferece, querido. E mesmo assim a gente gosta. O mundo está oferecendo nada. E a gente gosta, sabe por quê? Porque nós estamos mais vinculados e estamos buscando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O dia que você e eu começarmos a buscar mais as coisas de Deus, o que o mundo está oferecendo não vai te chamar a atenção nunca. O que o mundo oferece não é nada preparado que Deus tem para eu e você. Nós precisamos compreender isso. E todas as pessoas que escutam a voz de Deus, elas conseguem vencer. Só que ouvir a voz de Deus demanda tempo, entrega e muita dedicação. Ah, Felipe, mas você está falando que nossa, Deus não fala com a gente fácil. Ô querido, Deus fala até demais. Deus fala até demais, cara. Deus fala demais. Só que a gente não quer ouvir. Esse que é o problema. Um certo dia eu estava
Os pastores falaram, hoje você tá fazendo o quê hoje? Eu estou em casa. Tá bom, nós estamos indo aí. Eu falei assim, pronto, hoje eu vou falar tudo que eu quero falar, que hoje eu vou soltar tudo. Tudo que eu quero, quero desistir, quero abrir mão, nossa, é hoje. Falei com a Valéria, minha esposa, vamos falar isso tudo aqui, não vou guardar nada não. Na hora que o líder chegou, sentou, como é que vocês estão? Aí eu falei, vou soltar, já soltei tudo. Joguei no peito dele, agora eu quero ver se vocês vão matar esse peito. Só que o negócio, quando Deus tem um propósito, querido, quando o seu líder está conectado com Deus, não tem jeito. Ele te esfrega a cara no chapisco e você nem percebe. Depois você só vê o melado descendo e aquela ardência. Porque quando nós estamos parados, quando nós não queremos fazer o que Deus quer, nós somos cegados pelo mundo. Nós achamos que eu não estou fazendo nada demais, eu só quero viver a minha vida, eu quero cuidar da minha família, eu só quero comprar minhas coisas, eu quero trabalhar, eu só quero crescer, fazer minha faculdade. Isso é bom, querido. Mas quando isso te cega e você começa a usar isso como desculpa para você não cumprir aquilo que Deus te chamou, você precisa de uma ajuda. Por que iam primeiro os sacerdotes na frente e depois a arca? Porque a arca é a presença. Aqueles que caminhavam, eles estavam fazendo o seguinte. Para você que não sabe, nem de finalizar, a arca não poderia ser tocada por ninguém propriamente na mão ali. Ela tinha que ser carregada. Se você pegar um texto lá em Samuel, quando Davi veio trazendo a arca para a cidade, uma das pessoas, a arca, ela passou, estava sendo carregada por carroças, e quando a arca passou numa pedra, ela foi cair. Uma das pessoas foi tocar na arca com uma intenção boa de não deixar ela cair, mas o que aconteceu? Ele tocou e ele foi morto na hora, porque ninguém podia tocar na presença de Deus. Ninguém que fosse era puro o suficiente para isso, só Jesus. Então, aqueles iam à frente para quê? Preparar o terreno para a presença de Deus se manifestar. Preparava o terreno para que, se tivesse alguma coisa que impedisse, eles iriam abrir o caminho e a arca ia passar plenamente. Porque a presença de Deus precisa de organização. Deus, Ele quer que você organize o seu coração, a sua mente primeiro, para que você possa receber algo que Ele tem para você. Filipe, mas o que é essa preparação? O que é isso? O que eu preciso fazer? Primeira coisa é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É falar, Senhor, eu não quero mais viver na mesma forma, eu quero me entregar a Ti. Primeiro passo da organização da sua vida, da sua consciência é essa. Eu não posso me salvar. Sozinho eu sou um nada. Sozinho eu sou um fraco. Vira para você, irmão, fala de meu irmão, você é fraco, cara. Fala para ele aí, fala para ela, você é fraco. Mas com Jesus, Ele te faz forte. Com Jesus, você pode todas as coisas. Quero que você coloque esse pé, por favor. Com Jesus, nós podemos todas as coisas. A força do seu braço te trouxe até aqui. Mas a força do braço poderoso, da mão poderosa de Deus, te levará em lugares que você jamais imaginou sobre a sua vida. Só que você precisa compreender que o mundo, ele quer te conquistar, mas a presença de Deus é que realmente vai te fazer vivenciar a glória de Deus, o poder de Deus, a transformação do Espírito Santo. No seu coração, cante essa canção, compreenda essa letra. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo.
Às vezes nós pensamos que abrir mão da nossa vida, vivendo algo que nós vivemos para Deus, é o fim, porque nós achamos que nós não vamos conseguir. E é uma verdade, sozinho nós não podemos, nós não vamos, nós jamais conseguiremos. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Nós podemos ter uma vida que é uma vida digna, uma vida real. O que nós estamos vivendo no mundo é uma vida irreal, é uma mentira que tem sido maquiada sobre você todos os dias. São coisas que têm levado o seu sentimento, têm trazido angústia no seu coração, que você não consegue se encaixar. E eu quero dizer para você essa noite que você não vai se encaixar ao mundo, porque você não pertence ao mundo. Você pertence a Deus. Você pertence ao reino de Deus. Você pertence a um lugar vitorioso, a um lugar eterno. Você não faz parte deste mundo. Você não nasceu para sofrer o que o mundo quer que você sofra, as angústias, as mágoas, as decepções, as ausências, os abandonos. Ele quer que você sinta acolhido por Deus, resgatado por Deus. O que Jesus fez na cruz foi te resgatar, te trazer uma nova noção, um novo compreendimento daquilo que Deus tem para você. Você pode ser compreendido, querido, por Deus. E quando nós somos compreendidos por Deus, nós somos incompreendidos no mundo. Por isso que nós não somos encaixados neste mundo. E essa canção ela fala: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Porque eu abandonei tudo. Eu queimei os barcos, eu despedi dos meus pais, eu abri mão de tudo que eu tenho. Para quê? Para estar com Deus. E eu quero dizer para você, é a melhor escolha que nós fazemos todos os dias. Guerra é, mas nessa guerra nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Agindo Deus, não há nada que pode ser contra você, porque Deus está te trazendo um renovo, uma ousadia, uma transformação interna, uma blindagem na sua mente, para que você possa vencer essa guerra em nome de Jesus. E é isso que Deus ele quer para você, que você seja mais do que vencedor. Não que você seja, porque você já é, mas que você compreenda, que você entenda que você é mais do que vencedor em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos o Senhor pela salvação adquirida na cruz, a oferta voluntária do maior ser santo e poderoso, Jesus Cristo, que nos salvou e nos perdoou e nos salva da condenação. Pai, nós agradecemos o Senhor, porque através de Cristo nós temos garantia da vida eterna. Pai, mas nós pedimos ao Senhor que nos molde, nos forja, que nos garanta, Deus, dentro do nosso coração, traga essa convicção que a guerra ela existe. Nós vamos guerrear, mas que nós somos mais do que vencedores. Deus, nos traga, Deus, uma ansiedade pela Tua palavra, uma ansiedade pela Tua palavra, Deus, pela minha devoção, no meu devocional, na minha leitura diária da Tua palavra, no meu momento de oração, no meu momento de entrega. Traga uma ansiedade, Deus. Mesmo que eu saia para trabalhar, mesmo que eu saia para ir para o colégio, mesmo que eu tenha afazeres, e traga ansiedade, Deus, para eu voltar para minha casa, para o meu canto de oração, e eu começar a buscar ao Senhor. Porque só, Deus, um segundo, um minuto na Tua presença vale mais do que 1000 anos em outro lugar, Senhor.
mais que eu tenha uma vida corrida, por mais que eu tenha uma vida, Deus, de trabalho, de compromissos, Deus, se eu me entregar intensamente na tua presença, eu sei, Deus, que esse momento vai ser maior do que qualquer coisa que eu tenha feito durante o meu dia. Mas eu preciso ser intenso, Deus. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor que nós possamos ser intensos, Deus, intensos naquilo que nós fazemos para o Senhor, e todas as portas vão ser abertas. O desejo de parar, Deus, vai sumir, Deus, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu me achego ao Senhor, mais o Senhor se achega a nós. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui, Deus. Guerra, Deus, é guerra. E o nosso general, Ele é poderoso e nos garante a vitória, em nome de Jesus. Você que é mais que vencedor em Cristo, dá um aplauso ao nosso Deus, dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Deus, Ele nos chamou, nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém, Arena Jovem? Amém. Glória a Deus, Pai, nós agradecemos pela palavra, Deus, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, e que o teu povo, Deus, o Arena, possa, Deus, vivenciar milagres. Cada vida aqui, Deus, possa testemunhar para a sua liderança, possa testemunhar para a igreja o que o Senhor tem feito, as batalhas que eles vão vencer, as guerras que eles vão travar e vão vencer no nome de Jesus. Pai, nos guarde, nos proteja, nos dê, Deus, ousadia, sabedoria, Deus, que nós possamos cumprir o teu propósito, para que nós possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um aplauso ao nosso Deus. Deus te abençoe grandemente. Você que nos visita, tem um pessoal aqui de colete azul que quer te dar um presente, então não vai embora sem passar por eles, em nome de Jesus. Amém.